Existe super tênis confortável? Sim, esse cara aqui, ó. E eu vou te mostrar a partir de agora. Fala, corredores, tudo bem? Depois de rodar muitos quilômetros, chegou a hora de falar desse cara aqui, ó. O Fila Racer Carbon 3, que aliás foi o primeiro super tênis com placa de carbono desenvolvido e fabricado no Brasil, lá o Racer Carbon 1, e chega agora na sua terceira versão. Tênis desenvolvido e fabricado no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Então, vamos fazer o seguinte, tem muita gente esperando esse review para saber o que tem de novidade do super tênis da Fila. Vamos fazer o seguinte, vou mostrar todos os detalhes de pertinho desse cara aqui e daqui a pouco eu volto. Vamos lá então, de pertinho, parte de fora, parte de dentro do Fila Racer Carbon 3. Cara, primeira coisa, olha esse cabedal que é uma obra-prima. Ele é feito em Nietzsche. Ele é muito respirável. Olha só, a gente consegue ver o meu dedo aqui dentro. Em ponto inglês. Cara, isso dá um trabalho para fazer. Olha só. É muito respirável. Muito respirável. Cheguei a usar ele até sem meia. E não machuca. Olha só. É realmente uma trama só, tá? Não é dupla camada, não. E aqui por cima ele é um pouco maior. Na lateral também. E aqui ele é um pouco mais fechado. E aí tem essa faixa escrito Fila. O branco com o vermelho aqui é vermelho. Tem o azul também. Muito bonito. Olha só. Lindo, lindo, né? Os passadores aqui um pouco emborrachado. Tem o último furo para usar o cadarço aqui, ó. O cadarço dele é até um pouco grande, por isso é um pouquinho menor. Eu sempre reclamo dos tênis que tem um cadarço maior. O cadarço dele é até um pouco maior, mas dá para poder amarrar com o último furo aqui, fica perfeito e até passa um pouco. A língua é uma língua bem fininha, não é atachada na lateral. Aqui a palmilha é perfurada para poder escoar mais rápido também o suor. E a língua ela tem essa passadora aqui no meio para evitar que ela fique descendo. Aqui ó, o nome Racer Carbon 3. Não chega a ser uma muito fininha, até tem um acolchoamento aqui para deixar bem confortável. Aliás, por falar em acolchoado, ó, colar dele todo acolchoado, bem confortável, não machuca o calcanhar. É um super tênis, será que ele tem contraforte? Sim, tem uma peça bem generosa de contraforte aqui para te dar estrutura no tornozelo, no calcanhar, principalmente para novos corredores que estão começando a correr e é o seu primeiro contato com o tênis com placa de carbono. Então ele te prende bem aqui, ele calça bem, inclusive, ele abraça bem o pé, é excelente. Inclusive o toe box dele, você consegue mexer os dedos, é bem confortável mesmo. E aqui na parte de trás, ó, o nome dele, Carbon 3, com um detalhe, essa beiradinha aqui, ó, se você levanta, tem um QR Code, que se você aponta o celular, você consegue acessar uma página com os dados do tênis. E aí você só abaixa aqui ou levanta e pronto. Não tem mais a alça para poder ajudar no calço. E aqui o pulo do gato, a entressola. A entressola é um sanduíche, são duas camadas, que é uma mistura aqui de piba com EVA. É uma blend que é feita com esses dois compostos, onde a Fila descobriu que só o piba ele desgastava muito rápido. Então ela fez uma mistura de compostos para te dar retorno de energia, conforto, responsividade e com um desgaste com um tempo maior. Então assim, é um tênis que ele vai durar bastante, ele foi desenvolvido para durar mais. Diferente de que fosse só um tênis desenvolvido com a entressola só de piba, que ele certamente iria durar menos e também, ao longo do tempo, ter um menor retorno de energia. Quanto mais corresse com ele, longas distâncias, ao contar do tempo, ele ter menos retorno de energia, diferente da composição que foi desenvolvida
e utilizada nesse modelo aqui. E ali no meio, essa parte pretinha aqui, ó, é a placa de carbono, a placa em toda a extensão do calçado em formato colher, e a gente consegue vê-la aqui, ó, placa 100% em carbono, Speedtech Carbon. A gente teve a possibilidade lá na fábrica da Fila de pegar todos os compostos na mão. A placa, a gente vê aquele formato em colher, em que ó, todo o modelo do calçado, a gente vê que ele é uma canoa, né? Coloca a parte de baixo, coloca a placa e coloca a parte de cima aqui da entressola e faz o sanduíche para ver ele fazer esse movimento aqui de propulsão. E no solado, Evergrip na parte de trás e na parte da frente. Aqui a gente vê, ó, uma camada generosa de borracha, ó. Aqui inclusive é translúcida. E o tênis não escorrega, corri com ele no asfalto molhado, corri no asfalto com areia, não escorrega e vai durar muito, muito, muito mesmo. Me arrisco a dizer aí, uns 700 a 800 quilômetros, tranquilamente, você vai conseguir rodar com esse tênis aqui. A gente vê, ó, aqui a entressola como vaza, vai começando a desgastar, mas o solado está intacto. Eu corri com ele 2 meias maratonas e alguns treinos que eu fiz aqui também, passei de 70 km com ele e apenas está sujo. O tênis está intacto. É um tênis que tem 8 milímetros de drop. O tipo de pisada dele é neutra. Será que é um tênis flexível? É um tênis que tem placa de carbono, 100% carbono. Não, a gente não consegue mexer aqui no tênis, né? Ele é bem rígido. E vamos ver quanto pesa na balança o Fila Racer Carbon tamanho 41, balança zerada. Tá aí, ó, 240 gramas pesa o Fila Racer Carbon 3, tamanho 41. Porém, acho que pode ser um número a menos, pode ser o número de passeio, não precisa ser um número a mais. Para mim ele ficou até um pouco grande. Experimente antes de comprar, tá? Agora, só para efeito de comparação, quanto pesava o Carbon 2 tamanho 41? Olha aí, um empate técnico. Um empate técnico quanto ao peso, para ver, olha a diferença de um para o outro, muitas diferenças e o tênis não ficou tão mais pesado assim. Aproveitando que estou com os dois aqui agora, principais diferenças, né? A gente já vê aqui, ó, a parte de trás que tinha uma grande espuma para poder ter um conforto aqui atrás e o cabedal bem fino, aqui ficou bem diferente, ó. A gente consegue ver que a proposta foi totalmente diferente. O cabedal aqui, ó, é um cabedal também em knit, mas a gente vê que a proposta era diferente, meio que uma meia, né? Aqui a gente já vê que também é totalmente diferente. Inclusive, olha como é que o tênis, a anatomia dele ficava até um pouco esquisito quando a gente apertava um pouco mais o cadarço, e aqui a gente não tem esse problema. O solado também bem diferente. A gente vê, ó, propostas diferentes. A gente vê a altura do tênis e a agressividade. Olha como é que é o rocker do tênis, o Carbon 2 com o Carbon 3. Diferentes. Então, muitas diferenças de um para o outro. É um tênis totalmente diferente. Compostos bem parecidos, mas a proposta é diferente. Então é realmente uma evolução de um para o outro. E também nas cores, né? E aí, você gostava do 2? Já usou o 3? Tá então, meus amigos, todos os detalhes de pertinho do Fila Racer Carbon 3. Viram só? Muita mudança, né? A gente pegar o Racer Carbon 2 e o Racer Carbon 3, são dois tênis totalmente diferentes. A anatomia do tênis mudou, o cabedal, a entressola, a placa, tudo mudou. Sabe quanto tempo demora para desenvolver um tênis? Mais ou menos 2 anos. Sim, eu estive lá na fábrica da Fila, lá em Ivoti, lá no centro de desenvolvimento do Grupo DAS. Aliás, um abraço a todos os funcionários da fábrica que foram
super solícitos, mostraram pra gente todos os detalhes que eram permitidos. Inclusive, tem um vídeo aqui no nosso canal onde eu mostro várias partes do Racer Carbon desmontado. Pegamos na mão o cabedal, pegamos na mão entressola, o solado, a placa, vimos tudo como é que funciona, como é que o tênis nasce, o 3D, fazendo ali a moldura do tênis, tudo. Então, acabando esse vídeo aqui, assiste, eu vou deixar aqui no card no final, para você poder conhecer um pouco mais os detalhes de como é fabricado essa máquina de correr lá em Ivoti, fabricado e desenvolvido no Brasil, no Centro de Desenvolvimento do Grupo DAS, que é o maior da América Latina. É um negócio extraordinário. Tem lá um centro de biomecânica incrível, onde é feito vários testes, inclusive testes para desenvolver os produtos como esse cara aqui. Então a gente já viu que teve muita mudança. O tênis ficou muito, mas muito confortável, ficou muito macio, ele tem responsividade, ele é um tênis com placa de carbono, a placa mudou, o cabedal dele abraça bem o pé, é um tênis que ele é muito confortável. Se você olhar aqui, ó, os detalhes dele, você fala assim, cara, esse é um super tênis? Sim, o que mostra que o super tênis pode também ter um conforto, minimamente, para a gente poder, assim, acabou um treino, ou acabou uma prova, você não tem que tirar ele, calçar um chinelo e ir andando de chinelo para casa, ou para poder pegar um carro, ou para poder ir embora. Não, você pode minimamente continuar com ele no pé e ir numa padaria, ir a um mercado e voltar para casa. Eu, por exemplo, moro aqui a 600 metros da praia. Então acabei meu treino lá na orla, tenho que vir andando para casa, não tenho que tirar ele do pé, porque ele é muito confortável e muito estável. A base dele, bem larga, é um tênis que, principalmente para quem está buscando o seu primeiro tênis com placa de carbono, é uma excelente opção. Porque você vai entender como é que funciona a sua mecânica com tênis com placa, ele vai te impulsionar e é disparado entre todos os super tênis, o super tênis mais estável, porque a forma que ele foi desenvolvido é justamente com essa proposta, de ser um tênis estável, de ser um tênis seguro, de ser um tênis que vai durar muito, sim. A proposta dele é justamente essa. Ele ficou menos agressivo em relação ao Racer Carbon 2, se você for olhar, ó, ele ficou menos agressivo propositalmente, e é um tênis que vai durar muito. Entre todos os super tênis, a gente vê que ele vai, a gente até brincou lá na fábrica, que a pessoa que divide o tênis aí em várias parcelas, o tênis acaba antes das parcelas terminarem. Então esse cara aqui certamente ele vai acabar junto com as parcelas, ou as parcelas vão acabar antes do tênis. Então ele vai durar muito. Porém, ele você não consegue sentir com esse cara aqui aquele efeito pogobol que a gente sentia com o Racer Carbon 2, certo? Mas, vamos te contar, eu fiz 2 meias maratonas com esse cara aqui. Meus primeiros treinos com ele, eu falei assim, cara, o que está acontecendo com esse tênis aqui? Falta alguma coisa. Mas à medida que a gente vai correndo, a gente vai entendendo como é que ele funciona e vai pegando o jeito da coisa. Então, eu corri com ele SP City 21K e corri com ele os 21 quilômetros da maratona de João Pessoa. Ambas as provas eu baixei o meu tempo. Sim, baixei o meu tempo usando esse cara aqui. E o melhor, eu terminei a prova tranquilo, sem estar todo quebrado, musculatura intacta, que também é uma proposta desse modelo aqui. Ele é para te proteger a musculatura, ligamento, tornozelo, tudo isso foi pensado, testado para que você possa concluir uma prova, concluir um treino e não ficar ali arrebentado. Inclusive, lá em João Pessoa, fomos correr o desafio. Então, eu corri a prova da meia maratona no sábado, largou às 16 horas, terminei a prova ali por 2 horas e 20, mais ou menos ali 18h30 tinha acabado a prova. Não fui embora logo de cara, rodei um pouco ali, gravei algumas imagens e depois eu fui embora. E no domingo de manhã, às 6 da manhã, eu estava largando de novo para correr os 5 km, ou seja, a gente dormiu pouco, estava muito cansado e mesmo assim
corri tranquilamente os 5 km, não senti nenhum desconforto, nada demais. Aí eu não estava com esse tênis, porque ele estava todo molhado, ele não tinha secado, não teria corrido com ele também. Então é uma proposta desse tênis, totalmente diferente. É um super tênis que ele vai te dar velocidade, vai te dar propulsão, vai te dar economia de energia e vai também ajudar a preservar a sua musculatura, mas sem deixar de ser rápido. Como vocês viram, a São Paulo City, eu baixei em 5 minutos o meu tempo. Lá em João Pessoa também baixei muito o meu tempo e eram percursos complicados, não eram percursos planos não. Com subida e descida, terminei a prova bem, senti até que poderia ter ido um pouco melhor, mas correr gravando não tem jeito. Agora, é um tênis que é totalmente diferente do Racer Carbon 2. Então se você tem o Carbon 2 e a ama de paixão, você vai pegar o Carbon 3 e vai sentir a diferença. Sim, vai sentir a diferença. Porém, ele tem essas características, essas novidades que a Fila apostou nesse modelo aqui. Ah, Silvio, então ele não é um tênis rápido mais. Claro que é, claro que é. Porém, a anatomia dele é menos agressiva do que do Racer Carbon 2, do que outros modelos disponíveis no mercado. A proposta desse cara aqui é diferente, sem deixar de ser rápido. É um tênis que ele continua leve, é um tênis muito macio. A gente vê que o cabedal dele é muito uma obra de arte, o ponto inglês, cara, olha só que loucura. É muito perfeito. É um tênis que se você olhar para ele, você fala assim, ué, tem placa de carbono? Tem placa de carbono. Tem outras cores, tem o dele branco com vermelho, lançamento dele em breve o azul, tem um vermelho também, meio amarelo aqui atrás, bem bonito. E tem o pretinho básico, que muita gente sempre pede a cor neutra, né? Eu gosto de tênis com tênis colorido, mas o pretinho básico tá aqui, ó. Bem bacana. E aí? O que você achou dessa proposta da Fila? Te agradou? Você já usou o Racer Carbon 3? Você que tem o 2, vai apostar no 3 também? Coloca nos comentários aí, vamos bater um papo sobre isso. Detalhe interessante, o 41 para mim ficou um pouco grande. Então o ideal é você experimentar, porque os tênis fabricados no Brasil, eles tendem a ter a forma um pouco maior, tá? Então experimenta ele antes de comprar. É uma excelente opção, principalmente para quem quer algo a mais. Primeiro tênis com placa de carbono, uma opção muito boa para quem quer um tênis estável e é uma boa opção para correr desde os 5 km até a maratona com velocidade e economia de energia. É uma proposta bem interessante o que a Fila aposta nesse cara aqui. Porém, o preço dele é um pouco salgado, mas aqui na descrição do vídeo tem o link e o cupom de desconto para você poder levar o seu Racer Carbon 3 com um super desconto e, claro, ajudar aqui o nosso canal a continuar fazendo vídeo de review para trazer para você sempre a melhor opção disponível no mercado, certo? Tá então, meus amigos, todos os detalhes do Fila Racer Carbon 3, o super tênis da Fila, que chega aí na sua nova versão com as novidades. O que você achou? Vai nele também? Coloca nos comentários aqui. Vou fazer mais provas com ele porque eu gostei bem dos meus resultados. Fiz 2 provas e fui muito bem com ele. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com amigo ou amiga que quer. Primeiro super tênis, está buscando um tênis com algo a mais, um super tênis que tenha estabilidade e conforto. Excelente opção. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo novidades para você. Inclusive eu fui lá na fábrica da Fila para ver em loco como é que fabricava esse tênis. Inclusive essa cor aqui a gente trouxe direto da fábrica, não tinha lançado, ainda lançou logo depois. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanha nas mídias sociais, tudo é quilometragem, sempre com K. E não vai embora não, são quase 900 vídeos sobre corrida para você aqui, Review de produto, dica de prova, review de prova, dica de treino, tudo sobre corrida você vai encontrar aqui, Faça uma maratona, quilometragem e até o próximo vídeo. Valeu!